Santa Casa e você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Multimagem, diagnóstico por imagem. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Estamos no ar com o programa Santa Casa e você, saúde e informação na sua telinha. Nós recebemos hoje o chefe do setor de cirurgia vascular da Santa Casa de Santos, professor universitário, e eu já considero como meu amigo, o Dr. Carlos Henrique Bernardes. Boa noite, doutor. Boa noite, agradeço aí o convite e espero esclarecer o nosso público telespectador sobre o assunto que nós vamos tratar. Com certeza, doutor, nós vamos hoje falar sobre um problema que atinge muitas pessoas e algumas nem sabem que tem esse problema, que é a dor de perna, popularmente conhecida como dor de perna. O que é a dor de perna? E é, como o senhor já me explicou antes da gente começar o programa, é um problema também circulatório. É um assunto muito importante, viu, Guto? Porque as pessoas em geral não têm noção o que possa estar ocorrendo com a sua dor de perna. Se bem que hoje em dia a maioria das pessoas acabam procurando um especialista para fazer algum diagnóstico diferencial. Mas o importante é que, inclusive, os nossos médicos novos, espero que estejam assistindo esse seu programa, também que estejam de plantão, em pronto-socorro, que façam então o diagnóstico no sentido de evitar as complicações piores, porque a dor da perna pode ser problema de joelho, pode ser de quadril, pode ser de coluna vertebral, podemos ter às vezes compressões neuroradiculares na coluna, região lombar ou cervical, e podemos ter dor de perna devido a alguma alteração muscular, falta de preparo de exercício, ou alguma movimentação mais brusca da pessoa quando está andando ou subindo alguma escada, fazendo algum estiramento muscular, então podemos ter também essa dor nos membros inferiores. E podemos ter também problemas de ortopédicos, como os pés planos, então os pés planos, ou joanetes, como popularmente chamam as pessoas, aquela saliência na articulação do primeiro dedo do pé. Então essas malformações ósseas também podem dar dor na perna. E na minha área da circulação, nós podemos ter dor na perna devido a uma doença arterial obstrutiva periférica. Essa doença arterial obstrutiva periférica pode ocorrer então, tanto em pessoas novas, de 30 ou 40 anos, como pode ocorrer também nas pessoas que a porcentagem é maior a partir da quinta década. Então as pessoas têm uma dor na perna muito forte, quando ela caminha, por exemplo, 50 metros, uma quadra, ela é obrigada a parar, esperar pelo menos uns 3 minutos, depois retornar à marcha, mais uma quadra, mais 50 metros, para novamente, então mais 3 minutos, daí volta a caminhar. Então é o que nós chamamos de claudicação intermitente. Então os médicos novos têm que ter conhecimento desse fato e as pessoas que têm esses sintomas
tem que procurar ou um clínico geral ou diretamente um vascular para poder então fazer o diagnóstico e o tratamento adequado dessa alteração da circulação. O senhor chamou a atenção pela dificuldade ao caminhar, sente um incômodo. Como é que é esse incômodo, doutor? É uma queimação na perna? Até onde esse incômodo ele acontece? Se é do joelho para baixo, se é na perna inteira? Como é que é? Na maioria das vezes é ao nível da panturrilha, da barriga da perna. Então essa dor é uma queimação muito forte, é muito intensa e é devido à falta de oxigenação. Então ao esforço da musculatura tem pouca oxigenação, então a pessoa sente esse sintoma. E o que diferencia é que ele para mesmo, não adianta ele querer andar, que ele não consegue. E é chamado também dor de vitrine. Então às vezes a pessoa disfarça, dá uma olhada na vitrine ou olha qualquer fato que distraia na rua, depois para ele voltar à marcha. Então é uma dor muito forte, intensa. Principalmente na barriga da perna. E que só para quando quando a pessoa não anda mais, ela tem que ficar parada. E aí, essa parada, o que acontece? O sangue, ele circula melhor? Como é que funciona essa parte? Essa pergunta também é pertinente, viu, Guto? Porque aí o que acontece? Aí o sangue que é mal oxigenado, que estava, poderíamos dizer, com pouca circulação nessa região, é removido devido à parada da pessoa e volta o sangue oxigenado. Então, a oxigenação do músculo permite que a pessoa faça o esforço que é a necessidade da caminhada. Como que a pessoa deve proceder em relação a calçado, por exemplo? Tem algum tipo de calçado que se adapte melhor a quem tem esse tipo de problema? Hoje em dia existe a especialidade do podólogo, né? O podólogo, ou ortopedista de pé, hoje em dia tem ortopedia de pé. Então há necessidade de ser utilizado palmilhas, ou às vezes até órteses entre os dedos, para corrigir defeitos dos dedos, que um tenta cavalar em cima do outro. E esses dispositivos melhoram muito a caminhada da pessoa e melhoram a sua dor também. No caso das mulheres, o salto alto é um fator que aumenta esse problema? Essa pergunta também, frequentemente... Você deve receber muitas pacientes que fazem essa pergunta para o senhor. Vou ter que deixar o meu salto alto de lado. E as mulheres gostam e ficam mais bonitas mesmo com salto alto. Só que o salto alto prejudica a caminhada, que a pessoa tem que se equilibrar e não faz a movimentação que seria o normal da sua articulação tibiotársica, que nós chamamos, ao nível do calcâneo. Então, o salto muito alto, quer dizer, a pessoa deve utilizar mais quando vai em um evento ou uma festa, e no seu dia a dia deve usar um salto de uns 5 centímetros no calcâneo. Não pode ser nem o tênis direto, que o tênis não tem salto nenhum, e nem esses sapatos com saltos muito altos. Então tem que ter uns 5 centímetros no calcâneo, que facilita a movimentação do pé e da musculatura da barriga da perna. Então tem que ser um meio termo, não pode ser um salto alto, nem a ausência total de uma salto, diferença entre a ponta do pé e o calcanhar. Exatamente. Me corrija se eu estiver errado, não sou ortopedista. O movimento correto é desta forma. Isso. Deve apoiar toda a planta do pé e aí fazer o passo. O apoio nos dedos. No caso da mulher que usa o salto alto, todo o peso ele fica depositado na ponta dos pés. Exatamente. Ela tem dificuldade de movimentar o calcanhar. Ela fica mais se equilibrando, né, no calcanhar e no pé. Existem pessoas que dizem que melhoram quando colocam as pernas para cima. Olha, hoje eu estava com muita dor na perna, eu cheguei em casa, coloquei uma almofada no sofá, deitei e melhorou. Por que isso acontece? Essa posição, ela melhora o retorno venoso. Então, ela retira o sangue mal oxigenado ao nível da musculatura, então alivia a perna da pessoa. Então é um costume que muitas vezes as pessoas têm de colocar as pernas acima da cabeça quando estão deitadas, ou colocam almofadas, apoio, qualquer outro tipo de apoio. Então melhora bastante os sintomas de peso, de dor nas pernas,
nessa posição. É um paliativo, isso não é a solução do problema. Deve sempre procurar um especialista para ser feita uma avaliação e ser feito, então, o tratamento adequado. Então, a pessoa que tem, por exemplo, dor da perna por claudicação intermitente, como eu referi anteriormente, falta de circulação, ele tem que tomar vasodilatadores periféricos. Os vasodilatadores periféricos, eles melhoram a oxigenação da perna, aumentam a circulação colateral e muitas vezes melhoram o percurso que a pessoa estava fazendo anteriormente. Então, se ele andava uma quadra, acaba andando 2 quadras ou 3 quadras. E evita o medicamento e, às vezes, até esse tipo de uma fisioterapia, de caminhar todo dia, evita uma possível operação, que algumas vezes nós temos que fazer revascularização. Como faz no coração, as pontes, nós fazemos as pontes do abdômen para as pernas, ou na mesma perna, de um ponto para o outro. Então, essas derivações melhoram a circulação arterial e a pessoa tem um bom desempenho nas suas caminhadas. Essas intervenções, elas são invasivas ou evasivas? Essa pergunta também é muito boa. Então, nós temos os 2 procedimentos. Temos o procedimento de cirurgia aberta, que eu sou da velha guarda, então nós temos feito e fizemos várias derivações com excelentes resultados. E hoje em dia temos também a possibilidade de fazer os endovasculares, através de colocações de stents em artérias que têm obstruções mais curtas. Isso que é importante nós ressaltarmos também. Não é sempre que dá para fazer o procedimento moderno. Isso é importante também esclarecer aos telespectadores que às vezes há necessidade de fazer a cirurgia convencional ou aberta, que nós chamamos. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre como prevenir a dor nas pernas. Nós já voltamos. Quiz Santa Casa. O trecho de qual livro bíblico consta na estátua de Jesus Cristo que fica na entrada principal da Santa Casa? Alternativa A, Salmos. B, Provérbios. C, Mateus. D, Efésios. Para refrescar a sua memória, aí está o monumento. Eu volto já. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Quiz Santa Casa. Vinde a mim todos os que sofreis e estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a citação bíblica registrada na estátua de Jesus Cristo, que fica na entrada principal da Santa Casa de Santos. É um versículo de Mateus, mais precisamente capítulo 11, versículo 28, letra C. Programa Santa Casa e Você já está de volta. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Dr. Carlos Henrique Bernardes, que é o chefe do setor de cirurgia vascular da Santa Casa de Santos, também professor universitário. No programa de hoje a gente aborda um tema muito recorrente, que é a dor de perna, popularmente conhecida como dor de perna. No primeiro bloco, o Dr. Carlos Bernardes deu um panorama de como a doença acontece. Nesse segundo bloco, doutor, eu queria saber, existe uma dúvida, até gostaria que o senhor esclarecesse para os nossos telespectadores. Doença vascular periférica não tem nada a ver com varizes. Eu queria que o senhor explicasse essa diferença. Isso é importante, viu? Nós esclarecemos também, porque as doenças arteriais obstrutivas que levam à claudicação intermitente, elas estão relacionadas com obstrução da artéria, que é uma doença muito grave, que cerca de 20% dos pacientes que têm essas doenças, eles têm diabetes mellitus, e a diabetes, ela acelera essa doença arterial obstrutiva periférica. E é importante esclarecer ao nosso público, o telespectador, que se não for tratado adequadamente esses pacientes, eles podem evoluir para uma gangrena, e pode perder o pé, a perna, é um fato muito ruim, é claro, para o paciente, para a família, mas é a única chance que tem para também tratar o paciente e ele continuar na sua vida normal. Rapidamente, por que esse processo leva à gangrena e, posteriormente, à amputação? Ele leva porque acaba obstruindo os pequenos vasos periféricos, acaba tendo arteriosclerose também da circulação, pequena circulação periférica, onde não chega o sangue oxigenado e às vezes, muitas vezes, não há condição de fazer nenhuma revascularização aberta e nem por endovascular. Então o paciente acaba tendo uma gangrena. A gangrena seria o tecido fica preto, fica sem vitalidade e esse tecido preto, se não for retirado, isso é importante também esclarecer, acaba sendo absorvido pelo organismo e levar uma insuficiência renal e acaba o paciente falecendo. Ou seja,
o sangue não consegue chegar lá naquele ponto, por ser um ponto já longe do coração. Existe uma necessidade da pressão arterial ser maior para levar o sangue bom até essa ponta. Exatamente. O sangue não indo até lá é por conta dessa obstrução. Por causa dessa obstrução, e algumas vezes, para agravar ainda mais o quadro, o paciente pode ter ferida, pode ter úlceras, que são extremamente dolorosas, que não melhoram com os tratamentos usuais, e acabam, é claro, elevando a infecções graves, e algumas vezes a piora da infecção leva também à indicação de amputação. Então, o que é importante também esclarecer ao público telespectador, porque é claro que a amputação não é nada agradável, nem para o cirurgião vascular que faz esse tipo de operação, nem para o paciente, nem para a família, mas é a única maneira dele continuar vivendo. E hoje em dia nós temos também que ressaltar, temos próteses modernas, temos até um campeão olímpico que não tem as duas pernas, e é o campeão de corrida. Então as próteses modernas são bem leves e permitem que a pessoa possa dirigir automóvel, fazer esporte, então voltar ao seu convívio social normal. O senhor falou em prática de esportes. Qual é a prática física mais adequada para quem tem esse problema de dor de perna? A pessoa que só tem dor de perna, claudicação intermitente, não tem lesão nenhuma nas suas extremidades, o melhor tipo de ginástica seria a natação, que uma pessoa não sofre ação nenhuma da gravidade, não tem impacto nenhum e melhora bastante a sua circulação periférica. Às vezes a pessoa não gosta de natação, hidroginástica e fazer esteira. Esteira também já é uma caminhada que permite melhorar a sua circulação periférica e aumentar a sua circulação colateral. Mas sempre com acompanhamento, porque ela não vai poder ter o mesmo ritmo de uma pessoa que não tem esse problema na hora de praticar essa atividade física. Né? Esse ponto, Guto, é importante você colocar, porque a pessoa não pode fazer também como se fosse um atleta normal, não é? Então ele tem que ser feito com orientação, fazer até o ponto que ele não sinta dor nenhuma, depois repetir várias vezes esse tipo de exercício e com isso ele vai melhorando sua circulação periférica também. A gente falou no começo da pergunta sobre a diferença entre varize e a dor de perna. Explica pra gente o que é um, o que é outra, porque a gente se estendeu no primeiro exemplo. Então, a doença arterial obstrutiva nós explicamos bem. Agora, o problema de varizes, quer dizer, não é que tenha menos importância, mas tem um risco muito menor de evoluir para uma amputação, é claro, para uma gangrena. Então, as varizes são dores nas pernas, tipo peso, cansaço, não impede a pessoa na sua caminhada, não é claudicação intermitente, e melhora principalmente quando coloca os membros inferiores em cima de algum apoio, algum banquinho, ou então quando eleva os membros inferiores acima da cabeça, então melhora mais ainda a sua circulação. Então as varizes são um sistema circulatório periférico que trazem o sangue da periferia para o coração. No caso da dor de perna, existe algum indicativo de meia, de compressão ou não? Essa pergunta também é muito importante. Para doença arterial periférica não se deve usar meia compressiva, porque ela dificulta mais ainda a circulação. Ou seja, as pernas já estão sofrendo uma compressão por conta do problema. Então já estão com problema, então não deve ser utilizada a meia compressiva. Nas pessoas que têm doença varicosa, não, deve ser utilizada a meia, que a meia tem uma finalidade importante de comprimir o sistema venoso superficial, empurrando o sangue para o sistema venoso profundo, e do profundo vai para o coração. Então as meias, nesses casos, têm indicação e melhora bastante o sintoma dos pacientes. Eu fiz essa pergunta, doutor, de propósito, porque a gente conhece, as pessoas conversam muito e às vezes, olha, eu tô com uma dor na perna que não para, e aí, não, olha, eu estou usando uma meia que é muito boa para mim. E esse boca a boca sem uma orientação médica pode agravar um problema que já existe. Essa sua colocação é pertinente e deve ser feito o diagnóstico diferencial, porque nós recebemos muitos pacientes, eu e outros vasculares da cidade, com dores nas pernas. Então deve ser feito o diagnóstico diferencial de uma dor da circulação que vai em direção à extremidade, ou então que de retorno, ou então uma dor
de membros inferiores por alguma compressão da coluna, de algum nervo, uma hérnia de disco, ou problema da articulação coxofemoral, problema de quadril, de artrose ou artrite, ou nos joelhos. Então tem que ser feito o diagnóstico diferencial para dar mais segurança para o paciente e encaminhar para o especialista certo, para o seu tratamento. Nós estamos chegando no nosso final do programa. Doutor, as pessoas que têm o problema de dor de perna, ao viajar, elas devem fazer algum tipo de caminhada dentro de um ônibus, por exemplo, usar o corredor ali, ou na parada do ônibus, ou que peguem um avião no corredor. É importante também exercitar essa perna, não deixar ela totalmente em repouso. Essa pergunta também é importante. As pessoas que vão fazer uma viagem de avião ou de ônibus, ou mesmo de automóvel, se for muito longa, mais de 8 horas de viagem, a cada 2 horas deve fazer uma parada e fazer uma movimentação. Se tiver no avião, fazer uma caminhada dentro do avião, nos corredores do avião. Se tiver no ônibus, pode até se movimentar dentro do ônibus também. O objetivo é ajudar e acho que a recomendação, o recado que fica, né, doutor, é que a pessoa procure sempre uma orientação médica. Isso é importante. Eu acho que os médicos da nossa região estão bem preparados para fazer esses diagnósticos e melhorar a qualidade de vida das pessoas da nossa cidade. Esse aqui é o objetivo do Santa Casa e Você, doutor Carlos Bernardes. Eu queria agradecer demais a sua presença. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Volte mais vezes. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Espero ter esclarecido o nosso público telespectador. Obrigado principalmente a você, telespectador. O programa Santa Casa e Você fica por aqui, mas a gente volta na semana que vem. Até lá. Santa Casa e Você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Multimagem, diagnóstico por imagem. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.